Oi, tudo bem? Meu nome é Luana e esse aqui é o meu canal. Muito bem-vindo! E hoje nós vamos conversar sobre algumas coisinhas mais sérias. Então, já vamos começar. Aliás, antes de começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu curtir aqui para ajudar na divulgação desse vídeo e dos outros também que eu farei pela frente. Bom, hoje eu estou recomeçando esse canal. Eu sei que eu já falei isso no outro vídeo, eu já sei que algumas coisas que eu vou falar aqui eu já falei nesse outro vídeo, mas eu quero recomeçar. E 2022 tá diferente, tá numa pegada diferente, tá com bastante, eu tô com bastante coisa pra fazer, mas por isso que algumas coisas estão mudando por aqui. A gente tem um novo objetivo agora, e eu espero que vocês continuem comigo nessa nova jornada da minha vida, tá? Esse novo objetivo é me aproximar mais de vocês, não só falar sobre livros, que é o meu hobby e que por enquanto está um pouco abandonado por causa desse tanto de coisa que eu falei pra vocês que eu tenho pra fazer, mas que eu vou começar a falar sobre outras coisas, sobre a minha vida, sobre... não muito, tá? É porque eu tenho um pouco de receio de falar muito da minha vida, porque tem gente que é meio maluco, né? Convenhamos. A gente sabe, eu sei por várias pessoas que já são, que tem muito mais seguidores do que eu, que tem gente que é meio inconveniente, encontrei a palavra. Que no caso são as pessoas que... a parte ruim da internet. Vamos falar assim. Bom, eu vou falar com vocês sobre a minha faculdade, mostrar o meu dia a dia, falar um pouco mais sobre como eu me sinto nesses vlogs sobre o dia a dia, né? É isso, gente. Tá? Esse é o novo objetivo por aqui. Agora, outro detalhe que eu tinha até esquecido de colocar no roteiro é que os vídeos agora serão uma vez por semana. Vou começar assim. Se ficar muito difícil de eu fazer, eu vou começar a espaçar mais, tipo, de 15 em 15 dias, porque a minha vida tá bem corrida mesmo, gente. Assim, isso é o assunto, o próximo assunto, que no caso, como vocês viram no título, eu vou falar sobre metas também. E sobre as metas, o que aconteceu? Ano passado, como vocês bem sabem, eu fiz 50 milhões de metas. E não cumpri nenhuma, obviamente, porque eu fiz muita coisa, não tinha disciplina nenhuma, não tinha hábito saudável nenhum. Então eu decidi esse ano não fazer meta. No final do ano eu não fiz meta, no início do ano eu não fiz meta. Eu decidi viver um dia de cada vez. E tá tudo bem, tá, gente? Você fazer isso é até mais seguro do que você sair fazendo 50 milhões de metas e não cumprir nenhuma e depois ficar se cobrando, como aconteceu comigo. Ano passado, e eu ainda tô um pouco assim, mas eu tô tentando mudar essa situação que eu vivi no meu limite todos os dias, praticamente. Não todos, mas a maior parte deles eu vi no meu limite. O que é o limite, Luana? Eu vivia estressada, eu vivia ansiosa, eu vivia querendo desistir de tudo, eu vivi... Gente, a ansiedade é uma bosta. Desculpa a palavra aqui, mas é exatamente isso. Não a ansiedade boa, que é aquela que a gente precisa para momentos de perigo. Eu nem passei maquiagem e eu tô com o nariz escorrendo aqui por causa de alergia. Não sei porquê. Mas continuando. Eu tô tentando mudar isso esse ano. Isso fez muito mal pra mim. E se você tá vivendo essa mesma situação, provavelmente tá fazendo muito mal pra você também. Me prejudicou em muitas áreas. E eu não recomendo isso nem pro meu pior inimigo, gente. Viver desse jeito. Porque a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é a gente viver sempre estressado, sempre ansioso. E tem formas de melhorar isso? Tem. A gente pode pesquisar na internet? Pode. Mas assim, uma coisa que eu recomendo muito é que vocês procurem ajuda se vocês estiverem vivendo assim também. Porque depois que eu procurei um psicólogo, que eu comecei a fazer terapia semanal, gente, mudou muita coisa, sabe? Porque eu comecei a ver as coisas como elas são, um pouco. Ainda não tá totalmente mudado isso, porque também é um processo, e é um processo um pouco longo. Mas eu comecei a descobrir formas de como amenizar isso pra mim no momento em que eu estou sentindo, porque eu começava a sentir calafrio, eu começava a sentir batedeira, gente, dava
A pior coisa do mundo é se sentir desse jeito do tempo inteiro, sabe? Do nada eu começava a sentir isso e eu não conseguia parar e aí eu acabava explodindo, sabe? É muito ruim. Então, eu recomendo realmente que vocês procurem um profissional para ajudar vocês. Enfim, voltando às metas, eu decidi que no dia que eu quiser começar um objetivo, eu vou começar, vou fazendo aos poucos, e se der certo eu terminar o objetivo até o fim do ano, ótimo, incrível, vai ser uma recompensa gigantesca. Porém, se eu não conseguir, eu decidi não me cobrar tanto. E como eu estou fazendo isso? Eu tô tentando, primeiro, não pensar muito em todas as coisas que eu tô fazendo. Porque se eu começo a pensar em todas as coisas que eu estou fazendo, eu meio que começo a surtar. Então eu deixo isso de lado, deixo esse pensamento de lado. Mas, e aí eu vou vivendo um dia de cada vez, eu vou vivendo uma coisa de cada vez. Isso tá fazendo um pouco bem pra mim, porque, como eu falei, uma ansiedade demais, estresse demais, não dá. Tem um limite ali. Eu tô assistindo, inclusive, um professor, um podcast no YouTube. Gente, assim, que professor top. Ele é um neurocientista, ele é professor de neurociência na USP, se eu não me engano. Eu não lembro direito qual que é a faculdade que ele ensina. Mas, assim, é incrível, incrível. As dicas que ele dá nos podcasts dele, nos episódios, são incríveis, maravilhosas. Se a gente aplicar no nosso dia a dia, ele fala tudo com embasamento científico e de uma forma muito didática, que a gente aprende, assim, no momento ali que você tá assistindo, você aprende tudo, você consegue entender tudo que ele tá falando, sem ficar, meu Deus do céu, que termo científico que é esse? Porque ele não usa isso, sabe? É muito didático, é muito legal. Então ele também tem me ajudado bastante, tá? Inclusive foi o meu psicólogo que indicou ele pra mim. É muito bom, gente, é sério, muito bom. Tem até técnicas de estudo e eu vou falar sobre isso mais pra frente, tá? Quando eu estiver realmente aplicando essas técnicas e estiver dando certo, porque dá certo, tá? Se for parar pra pensar, assim, as coisas que ele vai falando no episódio de estudo, realmente dá certo do jeito que ele tava falando. Porque, assim, não só por causa dos estudos científicos que já tiveram por trás disso, tem muita coisa, tem muito artigo, mas como você para pra pensar, pra analisar o que ele tá falando, é realmente exatamente isso, sabe? E é muito interessante a gente estudar o nosso cérebro, gente, é muito legal. Eu até fiquei pensando assim, gente, será que eu não tô no lugar errado? Mas não tô no lugar errado não, é porque é muito interessante mesmo. Isso chama atenção pra caramba. Enfim, um dos motivos de eu ter pirado no ano passado, eu ter vivido no meu limite quase todos os dias, foi porque eu estava me cobrando demais. Porque eu fiz muita meta. Eu vi que no meio do ano, assim, eu já falei, eu não vou conseguir cumprir nenhuma. Olha só que lindo. Então, aí eu comecei a entrar numa pira, numa noia louca que eu tinha que cumprir, mas que eu não ia conseguir, e ficou nesse ciclo, sabe? Tem que cumprir, mas não vou conseguir, tem que cumprir, não vou conseguir. E, gente, foi horrível. Horrível, péssimo. Ai, meu Deus, não recomendo. E, por exemplo, um exemplo do objetivo lá que eu falei, que quando eu decidi começar um objetivo, eu vou ir fazendo. Que é, e não me cobrar tanto, né, no caso. A academia. Eu comecei a academia, estou pagando a academia. E estou indo 3 vezes por semana. Por quê? Eu entendo que isso vai ser um hábito que eu vou criar, que eu estou criando. E que isso é um processo. Não é uma coisa que eu tenho que... Não é uma coisa que vai acontecer da noite pro dia. É uma coisa que a gente vai fazendo devagar, porque o nosso corpo tem que se adaptar também. Não é só a nossa mente, não é só a nossa motivação. A gente tem que adaptar o corpo também, porque academia, né, gente? Não é uma coisa fácil de se fazer. Você tem que estar... Meu Deus, mudei o negócio aqui. Sem querer, bati ali. Mas enfim, não é uma coisa que acontece rápido demais. É um processo e tá tudo bem a gente ter dias que a gente não quer fazer as coisas. Tá tudo bem, eu tô entendendo isso. Enfim, é isso, sabe? É um exemplo. E é isso, gente. Eu incentivo vocês a fazerem dessa forma também, e vivendo uma coisa de cada vez na sua vida, porque senão vira uma bagunça mesmo, e vira uma loucura. E viver a vida, gente, a gente tem que viver de uma forma leve. Não viver estressado, viver machucado, e às vezes até a gente pensa, nossa, pra que eu tô fazendo tudo isso?
depois não vai ter. Às vezes a gente até para de ver o sentido nas coisas, sabe? Por exemplo, eu vou usar o exemplo da faculdade. Pra que eu tô fazendo isso se eu não vou usar isso no futuro? Se eu já tô com outro objetivo? Tudo bem a gente mudar de objetivo na vida. As coisas mudam. O lugar onde a gente tá sempre tá mudando. É sempre maleável. Só que a gente tem que ir com um propósito. A gente tem que pensar num propósito pra nossa vida e seguir isso. Enfim, é isso, gente. Viva a vida com leveza, tá? Muito obrigada por me assistir até aqui. Um beijo e até o vídeo que vem.